Tudo bom, pessoal? Tô saindo agora do correio e quero gravar um vídeo aqui para vocês falando sobre um assunto que chegou para mim neste final de semana que eu tive uma reunião aqui, que quer dizer respeito a negócios. As pessoas estão fazendo coisas erradas, isso me preocupa um pouco, apesar de eu já ter dito uma série de vezes aqui que eu acho que as pessoas caem na conversa que elas querem cair, né? Muita gente cai na conversa que ela quer cair. Se tornou muito, para algumas pessoas, se tornou muito interessante, às vezes, fazer um vídeo falando que ela conhece, que ela faz, que ela é isso, que ela é aquilo, mas ela nunca sentou num banco de faculdade, ela não tem experiência daquilo que ela fala que ela faz, né? Muitas vezes ela lê um texto, lê um livro, lê um artigo ou até assiste um outro vídeo de alguém que entende muito daquele assunto. Ela simplesmente copia aquele conteúdo, coloca atrás de um painel e começa a gravar um vídeo como se aquilo fosse dela. Esse final de semana aconteceu uma situação engraçada. Eu estava com alguns amigos e um deles virou para mim e falou assim: Daniel, você lembra do fulano? Fulano era uma pessoa que sentou com a gente há uns 5, 6 anos atrás num restaurante lá em Downtown Miami, e ele começou a contar um pouco mais do negócio dele. Ele era uma pessoa, se eu não me engano, ele era de Palmas, no Tocantins, e ele fazia exportação de peça para carro, vela de carro, pneu, umas coisas assim. E ele nunca mexeu com absolutamente de nada de negócios. Ele no Brasil tinha uma oficina mecânica, ele começou a fazer isso, a oficina mecânica não deu muito certo, e essa pessoa começou a vender coaching de negócios aqui nos Estados Unidos. E esse final de semana a gente estava conversando, ele falou: você sabe o fulano tal, poxa, me deu uma dor de cabeça absurda, porque eu indiquei para ele um cliente, passei um cliente para ele, e ele me disse que ele tinha muita experiência no negócio, ele acabou fazendo besteira e não pegou o dinheiro do cara e foi embora, e agora ele está morando no Canadá, ele foi morar no Canadá. Eu fiquei pensando, coincidentemente no dia seguinte eu conheci uma outra pessoa que também tinha contratado essa pessoa, que agora está no Canadá, para fazer um coaching de business. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. É muito simples a pessoa assistir um vídeo na internet, pegar um livro, pegar um trecho de um texto, selecionar alguma coisa, fazer um manuscrito e gravar um vídeo para vocês como se ela fosse expert naquela situação. Ela nunca sentou num banco de faculdade, ela nunca fez um MBA, ela nunca fez um mestrado, ela nunca escreveu um texto, ela nunca escreveu uma receita de bolo. Mas na hora que começa a entrar o seu dinheiro no bolso dela, ela vai copiar textos que ela leu e vai colar em uma página do Word e vai encaminhar para você como se aquilo fosse um coaching dela, porque ela não tem experiência, ela nunca trabalhou como nenhum cargo dentro de uma empresa, ela não sabe o que é o office boy, o auxiliar, o gerente, o supervisor, o diretor, o vice-presidente, o presidente, ela não sabe o que é um board, ela não sabe sentar numa reunião e a hora de apertar ou a hora de soltar, ela não sabe a hora de se impor, ela não sabe a hora de recolher, ela não sabe negociar, ela não sabe. E aqui a gente vê uma série de pessoas que tem postura de conselheiros de Deus sem nunca ter tido qualquer tipo de experiência naquele sentido. Eu falo isso para vocês porque eu já vi muitas histórias dessas. Eu confesso para vocês que eu já pensei muitas vezes em parar de gravar vídeos, porque eu vejo tanta besteira, mas tanta besteira. Gente que não tem experiência nenhuma. Você vê o açougueiro
que foi a vida inteira açougueiro. Não estou dizendo que açougueiro é ruim, pelo contrário, eu conheço amigos meus que são açougueiros no Brasil, que tem redes de carnes nobres que tem um sucesso absurdo. Estou dando um exemplo de uma profissão qualquer. Você pega um açougueiro que está acostumado ali com corte de carne, com isso, com aquilo, ele chega num outro país, num outro mercado, ele percebe que talvez aquele mercado dele não é o melhor, ele começa a criar coisas, criar títulos para si próprio e vender esses títulos em imagens que nem sempre são reais. E isso se tornou uma febre dentro dos Estados Unidos, principalmente com redes sociais. A gente vê muitos doutores que ganharam seus diplomas assim que eles abriram contas no Facebook. Pessoas que nunca sentaram num banco de universidade, nunca escreveram nada na vida, nunca publicaram nada na vida. Bom, a gente vê também alguns profissionais aí que nunca publicaram nada na vida, né? O que eu particularmente acho errado, porque eu acho que quando a pessoa se sente na obrigação de viver a profissão dela, eu falo por mim, ela sente necessidade de escrever, ela sente necessidade de compartilhar aquele conhecimento, aquela tese dela, por mais maluca que seja, ele tem necessidade de compartilhar, porque ele quer ouvir crítica, ele quer ouvir o que o outro profissional, o que o colega tem a dizer para ele, porque às vezes a palavra daquele colega serve como uma referência para ele achar uma chave e tornar aquela teoria dele melhor ainda, ele aprimorar o conhecimento dele, ele promover um debate saudável e realista dentro da profissão dele. Mas eu vejo pessoas fazendo isso sem o menor conhecimento, sem a menor capacidade, sem a menor técnica, sem a menor experiência de vida. Eu cresci dentro de empresas e eu falo isso para todo mundo. Eu sou advogado há 20 anos. Eu tenho escritório nos Estados Unidos há 14 anos. Eu não aprendi as coisas do dia para a noite. Meu sócio, Jason, tem 28 anos de advocacia nos Estados Unidos. O Robert tem 44 anos de advocacia nos Estados Unidos. Isso não é adquirido do dia para a noite. Isso não é adquirido contratando um paralegal para preencher formulário. Isso não é adquirido simplesmente colocando um post e dizendo, olha, a partir de agora eu sou coach e eu vou trazer você para os Estados Unidos para você ficar milionário. As pessoas ainda caem nessa. As pessoas ainda estão caindo nessa, porque elas continuam escutando o que é conveniente para elas e não o que elas precisam escutar. Às vezes, você dizer não para uma pessoa, você pode conquistar a inimizade dela. E eu falo isso para vocês porque eu já falei isso para muita gente. Me trouxe algumas críticas, me trouxe algumas desavenças, me trouxe algumas situações desconfortáveis, mas com certeza absoluta me livrou também de uma série de problemas que isso acabou sendo terceirizado para outros profissionais. Pensem nisso antes de fazer qualquer tipo de projeto na vida de vocês. Os mercados mudam, essa é a única certeza que a gente tem. Gravem isso na cabeça de vocês. A única certeza que você vai ter quando você começa um empreendimento é que o mercado vai sempre se ajustar. Se você não estiver pronto para esse ajuste, se você não estiver pronto para essas mudanças no mercado, se você não estiver adequado a mudança de mãos que o dinheiro faz todos os dias, se você não tiver adequado para a flutuação entre os momentos de alta, os momentos de baixa, as adaptações do mercado, as adaptações que a tecnologia vai trazer. Vocês lembram do mapping aí no Brasil? Uma potência. O Mansur morava no mesmo prédio que eu quando eu era criança. Eu cresci vendo o Mansur no meu prédio. O Ricardo Mansur era meu amigo de infância. A gente brincava na portaria do prédio de Autorama. Lembra do mapping? Lembra das grandes marcas? Sears, Macy's aqui nos Estados Unidos. 600 lojas Macy's vão fechar nos Estados Unidos até 2020. Mudança de mercado. Se você não está pronta para mudança de mercado, você não está pronto para o mercado e você vai perder dinheiro. E se você tiver um novato, se você tiver um amador
que está interessado só em resolver aquele problema dele naquele momento, em pegar o seu dinheiro rápido, dá meia dúzia de conselhos para você, como se ele fosse o conselheiro de Deus, super experiente, você vai perder dinheiro e vai gastar 2 vezes e vai ver o seu dinheiro sumir da sua mão como se fosse água escorrendo no meio dos dedos. Tá bom? Queria falar isso para vocês. Parei aqui na frente do correio, estou aguardando ele ainda trazer para mim alguns protocolos que eu deixei lá para ele. Mas eu queria deixar esse recado para vocês, porque esse final de semana veio essa história, eu me lembro dessa pessoa, eu estive com ela, hoje ela está no Canadá, então não sei o que ela está fazendo lá, mas eu fiquei sabendo que aqui ela como algumas outras pessoas, sem experiência nenhuma, sem histórico nenhum, sem nada de vida, de experiência nesse sentido, ela começou a vender isso como um serviço. E obviamente ela não tinha a expertise que ela precisava ter, a técnica, a formação, a qualificação, a experiência para trazer o resultado que a pessoa estava contratando essa pessoa para que ela trouxesse. E isso a gente tem visto com uma certa frequência aqui nos Estados Unidos. Então presta atenção, toma cuidado, dá uma olhada direito, vê, às vezes o baratinho é o que vai fazer você gastar 2 vezes, o baratinho e o carinho na sequência, porque você vai ter que consertar algumas coisas. E quando você fala de mudança de país, de investimento internacional, tem uma série de critérios que você precisa tomar cuidado, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus, boa semana. Obrigado.